Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as propriedades periódicas. Bom, as propriedades periódicas dos elementos são aquelas cujos valores aumentam e diminuem sucessivamente à medida que o número atômico aumenta, de modo que valores altos, médios e baixos, eles se repetem. Tudo bem? Bom, para propriedades periódicas, vamos falar hoje de 4 propriedades periódicas: raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade. Bom, além das propriedades periódicas, nós temos as aperiódicas. As propriedades aperiódicas são aquelas cujos valores eles sempre crescem ou sempre diminuem à medida que o número atômico aumenta, de modo que valores altos, médios e baixos não se repetem. Então, nós temos como exemplos de propriedades aperiódicas massa atômica, índice de refração, dureza, calor específico. Tudo bem? Se vocês olharem na tabela, conforme o número atômico aumenta, a massa atômica sempre aumenta e os valores não se repetem. Então, esses são exemplos de propriedades aperiódicas. Hoje nós vamos falar, tudo bem, das propriedades periódicas. A primeira que eu gostaria de falar com vocês é o raio atômico, pessoal. Bom, para a gente poder definir o que seria o raio atômico, nós vamos imaginar 2 átomos do mesmo elemento químico. Então, eu imaginei aqui, por exemplo, o gás hidrogênio. Ele no caso, essa aqui é uma molécula que tem 2 átomos do mesmo elemento químico. Então, aqui é um átomo de hidrogênio, que também é um átomo de hidrogênio. Existe uma distância entre os 2 núcleos. Essa distância nós colocamos a letra D para representar distância. E o que seria o raio? Seria justamente essa distância entre os 2 núcleos dividido por 2. Tudo bem? Essa é uma forma de definir o que seria o raio atômico. Além disso, nós podemos defini-lo assim, pessoal. O raio atômico é a distância do núcleo até a última camada do átomo, ou seja, até a camada mais externa. Isso daqui, então, é o raio. Pessoal, como que o raio ele varia na tabela periódica? Nós temos esse conjunto de setas para representar o seguinte, que ao longo de uma família, o que acontece com o raio atômico? Ele aumenta de cima para baixo. Então, de cima para baixo, ele está aumentando. E ao longo de um período, o raio atômico ele aumenta da direita para a esquerda. Tudo bem? De forma que as setas elas ficam nesse sentido. Pessoal, vamos primeiro analisar como que o raio atômico ele varia dentro de uma mesma família. Eu peguei aqui 2 elementos, o lítio e o frâncio. O lítio está no segundo período. Isso significa que ele possui 2 camadas. Tudo bem? 2 camadas eletrônicas. O frâncio está no 7º período, então ele possui 7 camadas. Então vamos imaginar, pessoal, o lítio está aqui, ele tem 1, 2 camadas. Então, um núcleo, 1 e 2. Então o que seria o raio? Seria a distância do núcleo até essa última camada, que é a segunda. Já o frâncio tem um núcleo e tem 7 camadas. Então o raio dele é a distância do núcleo até a 7ª camada, até a última. Então é claro que o raio do frâncio é muito maior do que o raio do lítio. Então isso, pessoal, isso vai acontecer para todas as famílias. Se nós pegarmos 2 elementos numa mesma família e olharmos, a gente só precisa olhar para o período, para a gente poder decidir quem tem o maior raio e quem tem o menor raio. E sempre aquele elemento mais, tudo bem, para o final, com um período maior, tudo bem, em um período maior, ele vai ser maior, ele vai ter maior raio do que o elemento no período menor, que vai ter menor raio. Combinado? Então, ao longo de qualquer família, o raio ele vai aumentando de cima para baixo. Combinado? Mas agora vamos pensar numa situação. Bom, eu tenho lítio no segundo período e neônio também. Os 2 estão no segundo período. Isso significa que os 2 possuem 2 camadas. Então, olha lá, lítio tem 1, 2 camadas e neônio também. Se os 2 têm 2 camadas, como que nós definimos quem é maior e quem é menor? Porque precisa existir uma diferença, né? Então, o que acontece? Para a gente poder definir quem é maior e quem é menor ao longo de um mesmo período, nós precisamos olhar para o número atômico. Nós falamos na aula passada que o número atômico ele aumenta ao longo da tabela. Então, o número atômico ele está em ordem crescente. O hidrogênio tem número atômico 1, o hélio 2, o lítio 3, tudo bem? E o neônio tem número atômico 10. Então, neônio, número atômico 10, lítio, número atômico 3. Então, neônio com número atômico 10 significa que ele tem 10 prótons no núcleo, tudo bem? E lítio só tem 3 prótons no núcleo. Então, pessoal, o que nós precisamos observar aqui? Como o neônio tem mais prótons, isso significa que ele vai atrair mais os elétrons.
que estão aqui na eletrosfera dele, porque mais prótons, mais cargas positivas, têm um poder de atração maior sobre os elétrons que têm carga negativa. Então acaba que o neônio sofre uma contração, o núcleo atrai bem os elétrons e contrai, diminui. Então o neônio ele é menor do que o lítio, justamente porque possui mais prótons, e isso vale para qualquer outra situação de elementos no mesmo período. Então, pessoal, o que acontece aqui? O neônio ele tem mais prótons, por ele ter mais prótons, a atração dos prótons sobre os elétrons é maior e ele sofre essa contração. Então o neônio é menor, ele está aqui, ó, nesse lado da seta. Consequentemente, o lítio, por ter menos prótons, a atração dos prótons em relação aos elétrons é menor, então o raio dele acaba sendo um raio maior, tudo bem? Então ele está aqui, desse ladinho aqui, ó, onde a seta mostra um aumento. Combinado? Então, quando nós compararmos elementos que estão na mesma família, nós olhamos para o número de camadas, ou seja, para o período. E quando nós vamos comparar elementos que estão no mesmo período, nós olhamos para o número atômico. Combinado, pessoal? Bom, se nós juntarmos essas setas, né, nesses dois sentidos, nós vamos chegar no frâncio. O frâncio, ele é o elemento químico que está mais à esquerda e está mais embaixo. Então, ele é o maior elemento químico da tabela periódica, ou seja, o elemento químico que tem maior raio atômico. Aqui eu coloquei, então, o exemplo do lítio e do neônio, e também coloquei um exemplo do lítio e do sódio, para vocês observarem. Olha, o lítio está no segundo período, então tem 2 camadas. O sódio está no terceiro período, então tem 3 camadas. Então a distância do núcleo até a última camada seria aqui o raio do lítio. A distância do núcleo até a última camada, o raio do sódio. Então o raio do sódio é maior do que o raio do lítio. Combinado? Bom, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a energia de ionização ou potencial de ionização. A energia de ionização é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo no estado gasoso. Essa energia necessária é uma energia que deve ser absorvida. Pessoal, em uma das nossas aulas nós falamos dos saltos quânticos. Quando o elétron passa de um nível mais interno para um nível mais externo, ou seja, quando ele se afasta do núcleo, ele precisa absorver energia. Então, o elétron que está na última camada, também, que vai sair da eletrosfera, que vai ser retirado, ele também precisa absorver energia. Então, a energia de ionização, ela deve ser absorvida para que o elétron seja retirado. Tudo bem? Então, aqui você tem, olha, um átomo no estado gasoso absorvendo uma energia, que é a energia de ionização, e se transformando, então, em um cátion, justamente porque ele perdeu um elétron. Aqui eu coloquei um exemplo do lítio e do sódio novamente. O lítio nós já falamos que ele é menorzinho, o sódio é maior, então aqui tem o menor raio e aqui tem o maior raio. Então aqui eu coloquei o raio do sódio é maior do que o raio do lítio. Mas a energia de ionização do sódio é menor do que a do lítio. Vamos entender por quê, pessoal? Bom, aqui você tem o elétron do sódio na última camada que nós vamos retirar e aqui o do lítio. Qual vocês acham que é o elétron mais fácil de ser removido, mais fácil de ser retirado, pessoal? O mais fácil de ser removido é o do sódio. Por quê? Porque o sódio, por ser maior, a distância entre esse elétron e o núcleo é uma distância maior. Então, isso significa que esse elétron está menos atraído pelo núcleo. O poder de atração do núcleo em relação a esse elétron é menor. Tudo bem? Isso significa, então, que é mais fácil retirá-lo. Isso significa, então, que ele precisa absorver uma menor quantidade de energia para ser retirado. Então, a energia de ionização aqui, tudo bem, do sódio é menor do que a do lítio, porque é mais fácil remover esse elétron que está mais distante do núcleo, que está menos atraído pelo núcleo. Combinado? Já o lítio, pessoal, é menorzinho. Então o elétron, ele está próximo do núcleo, está mais próximo do núcleo, ele está mais atraído pelo núcleo. O poder de atração do núcleo em relação a esse elétron é maior. Então é mais difícil de tirar esse elétron, por isso que eu preciso, no caso o lítio, precisa absorver mais energia para que esse elétron seja retirado. Então a energia de ionização do lítio é maior do que a do sódio, tudo bem? Como vocês podem ver, raio atômico e energia de ionização, eles acabam se comportando de formas opostas. Então aqui as setas, olha, do raio atômico, elas vêm nesse sentido, e a da energia de ionização no sentido contrário. Então vamos aqui, pessoal, analisar ao longo de uma mesma família. O lítio e o frâncio estão na mesma família. Bem, o frâncio é maior, nós já conversamos sobre isso, e o lítio é menor.
Então significa que tirar um elétron do lítio, por ser menor, é mais difícil, porque ele está mais atraído. Então mais energia terá que ser absorvida. Por isso, olha, a seta ela está aumentando de baixo para cima, ou seja, o lítio tem energia de ionização maior do que o frâncio. Combinado? Bom, ao longo de um mesmo período, vamos comparar então o lítio com o flúor. Tudo bem? Como nós já falamos, ao longo de um mesmo período, quem está mais à direita é menor. Olha para cá. Quem está mais à direita é menor, por ter maior número atômico, nós já conversamos. Então, o flúor ele é menor do que o lítio. Isso significa que, como ele é menor, o elétron está mais atraído pelo núcleo. Então, tirar o elétron do flúor é mais difícil. Isso significa que eu tenho que absorver mais energia. Por isso que a seta está crescendo nesse sentido, ou seja, flúor tem maior energia de ionização do que o lítio. Combinado? Então, para a gente poder falar de energia de ionização, nós temos que associar com raio atômico. Bom, essa última família, nós já conversamos também sobre ela, é a família dos gases nobres. E, pessoal, eu gostaria de comentar com vocês o seguinte: a família dos gases nobres, a energia de ionização dos gases nobres, ela é muito alta. Eles possuem energia de ionização, mas ela é muito alta justamente porque são elementos que na natureza já estão estáveis. Eles não se ligam a outros átomos, eles não se ligam a átomos do mesmo elemento, nem de elementos químicos diferentes, tudo bem? Porque justamente eles já estão estáveis. Então imagina tirar um elétron de um átomo que já está estável. Né? Vai demandar uma quantidade muito grande de energia, ou seja, um gás nobre precisa absorver muita energia para que esse elétron seja retirado, porque ele já está estável. Combinado? Então lembrar disso, gases nobres têm energia de ionização muito alta. Bom, pessoal, para finalizar nós vamos falar então da afinidade eletrônica e da eletronegatividade. Pessoal, a afinidade eletrônica, afinidade por elétrons, é a energia liberada quando um átomo no estado gasoso recebe um elétron. E faz sentido, quando a gente perde um elétron, para perder esse elétron, a energia precisa ser absorvida. Então, para ganhar o elétron, a energia precisa ser liberada. Então, quando a gente passa de um nível com maior energia para um nível de menor energia, nesse salto, né, de volta, a energia precisa ser liberada. Então, se nós formos pensar da seguinte maneira: se tem um elétron do lado de fora do átomo e esse elétron ele vai entrar na eletrosfera, a energia também precisa ser liberada. Então, sempre que o sentido for se aproximar do núcleo, nós temos que liberar energia. Combinado? Então, energia liberada ao se receber um elétron. Então, aqui eu tenho o átomo no estado gasoso recebendo o elétron, se transformando então em um ânion e liberando essa quantidade de energia. Como que nós vamos analisar as setas, o sentido das setas? Na família e no período. Vamos ver, pessoal. Na família, vamos imaginar o seguinte. Nós temos o frâncio e o lítio. Aqui, de acordo com a seta, o frâncio ele tem uma afinidade eletrônica menor do que o lítio, porque ela justamente cresce de baixo para cima. E faz sentido, pessoal. O frâncio ele é muito grande. Então, o frâncio, o núcleo do frâncio não atrai bem. Por exemplo, o último elétron do frâncio, como os dois estão localizados no grupo 1, os dois têm um elétron na camada de valência. Então, na sétima camada do frâncio tem um elétron. Esse elétron ele não está sendo muito atraído, não está tendo muita atração entre esse elétron e o núcleo, justamente porque o frâncio é muito grande. Então, acaba que o núcleo do frâncio não atrai bem nem os elétrons dele, por ele ser muito grande, e também não vai atrair bem, não vai ter uma afinidade grande com o elétron que está fora da eletrosfera. Então faz sentido, o frâncio não tem uma afinidade eletrônica alta, ele tem uma afinidade eletrônica baixa. Então se acontecer dele ganhar um elétron, ele vai liberar pouca energia nesse processo. Tudo bem? Já o lítio, que é menor, bem menor, o núcleo dele acaba atraindo melhor os elétrons e o elétron da última camada acaba que esse elétron está mais atraído pelo núcleo. Então o núcleo do lítio atrai melhor os elétrons da eletrosfera do lítio. Então a gente pode associar isso ao seguinte: se ele atrai bem os elétrons que estão na sua eletrosfera, ele também vai atrair bem um elétron que vai atrair melhor, né? Um elétron que pode estar do lado de fora da eletrosfera. Combinado? E por isso, por essa facilidade maior, né, de receber, de atrair esse elétron, o lítio tem uma afinidade eletrônica maior do que o do frâncio. Combinado? Então também está relacionado com o raio atômico. Se nós compararmos agora o flúor com o lítio, que estão no mesmo período, tudo bem? Nós vamos observar o seguinte, que o flúor tem a afinidade eletrônica maior, justamente porque ele é menor.
Como ele é menor, como ele tem um raio menor, ele acaba atraindo bem os elétrons dele e, consequentemente, um elétron que possa entrar na sua eletrosfera. Então, por ele atrair bem, por ele ter uma afinidade por elétrons elevada, ele acaba liberando mais energia quando ele recebe um elétron. Então, o flúor tem afinidade eletrônica maior do que o do lítio, justamente porque ele é menor. Então, aqui, pessoal, a mesma coisa. O raio atômico, a gente analisa o raio atômico para poder analisar tanto a energia de ionização como a afinidade eletrônica. Todos estão relacionados com raio atômico. Tudo bem? Bom, pessoal, aqui eu coloquei uma observação, não é considerada, ou seja, a afinidade eletrônica dos gases nobres não é considerada justamente porque eles não têm afinidade por elétrons. Eles são estáveis, nós já falamos disso, são estáveis na natureza, não se ligam a outros átomos, nem do mesmo elemento, nem de elementos químicos diferentes. Então, a afinidade, falar de afinidade por elétrons não faz sentido, porque eles já são estáveis, então eles não têm afinidade por ganhar elétrons, tudo bem? Bom, a eletronegatividade, pessoal, ela é uma tendência de atrair elétrons, só que em uma ligação. Aqui não é em uma ligação, é um átomo aqui no estado gasoso. Aqui não, a eletronegatividade ela é a tendência de atrair elétrons em uma ligação. Então nós precisamos considerar que os átomos estão ligados para analisar a eletronegatividade. Então o flúor, pequenininho aqui, e o frâncio grandão. O flúor ele é o elemento mais eletronegativo da tabela, com uma eletronegatividade 4. Então, todos os outros elementos têm uma eletronegatividade menor do que 4. Então, o raio do flúor é menor do que o raio do frâncio. Consequentemente, a eletronegatividade do flúor ela é maior do que a eletronegatividade do frâncio. E faz sentido, né, pessoal? Vamos pensar no flúor, que é pequenininho. O flúor, a gente já disse, tem uma afinidade eletrônica alta, então ele atrai bem os elétrons, né, da sua eletrosfera e um elétron que possa entrar. Então, beleza. Agora vamos analisar a eletronegatividade. Por que ele é mais eletronegativo? Porque quando ele está ligado a outro átomo, por ele ser pequeno, ele acaba, o núcleo dele acaba puxando a densidade eletrônica, atraindo os elétrons da ligação para próximo dele, porque ele é pequeno. Então, mesma coisa, pessoal, a eletronegatividade dele é grande porque o raio dele é pequeno, ele é pequenininho, ele é compacto. Então, ele acaba atraindo bem os elétrons da ligação para próximo dele. Ele atrai muito bem, no caso. Tudo bem? Já o frâncio, por ser muito grande, nós já falamos, né, na afinidade eletrônica. Ele não atrai nem bem os elétrons dele. Não vai atrair bem um elétron que possa vir a entrar, né, na sua eletrosfera. E quando ele estiver ligado, quando nós formos falar de eletronegatividade, ele não vai atrair bem, por ele ser muito grande, um elétron de uma ligação. Não vai. Ele não atrai bem nem os seus elétrons, tudo bem? Nem o último elétron da camada de valência. Ele vai atrair bem o elétron da ligação, tudo bem? Que também faz parte, que também está ali junto com o outro átomo. Ele não vai atrair bem. Então, por isso, a eletronegatividade do frâncio é pequena. Combinado? Então, pessoal, a eletronegatividade também se comporta de forma oposta ao raio. Então, a gente tem, por exemplo, se a gente pegar o frâncio e o lítio, o frâncio, por ser muito grande, tem uma eletronegatividade menor do que do lítio. Justamente porque ele não consegue atrair bem os elétrons de uma ligação. Ele não tem essa tendência de atração. E se a gente for comparar o lítio com o flúor, nem precisamos comparar. O flúor ele é o elemento mais eletronegativo da tabela. Então, o flúor, por ser menor do que o lítio, vai atrair melhor os elétrons de uma ligação. Vai ter uma tendência maior de atração, de deslocar os elétrons para próximo dele. Combinado? Aqui eu também coloquei uma observação. Os gases nobres não possuem valores para eletronegatividade, justamente porque eles são estáveis, então eles não se ligam. Se eles não se ligam, não tem porquê, não se ligam naturalmente. Se eles não se ligam naturalmente, não tem por que a gente analisar valores de eletronegatividade, porque justamente eles não se ligam. É claro que em algumas situações de laboratório a gente consegue sintetizar substâncias que possuem gases nobres, né? Como o tetrafluoreto de xenônio, por exemplo. Mas na natureza, naturalmente, essas ligações não acontecem, então não tem por que falar em eletronegatividade para gases nobres. Combinado, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!